de ser bênção virou reclamação. Será que o tempo é dinheiro? E a nossa visão não mostra direito, no meio da confusão, o que é verdadeiro. O dia só fica menor, pele não vê mais o sol, pé já não pisa no mato, não. Essência que virou pó, vida cê tem uma só, pra fazer o bem maior. Aproveita a boa preguiça e vai se conhecer melhor. Quero olhar com calma, criar um devaneio. Quero olhar pra alma, o corpo inteiro. Quero me perder de vista atrás do cheiro. Só quero esquecer de vez o lugar do ponteiro. O lugar do ponteiro. Pelejante no caleidoscópio de hoje. Valeu, meninos. Por aqui, a gente está falando sobre sharenting, ou seja, a prática de pais que publicam fotos dos filhos na internet. E muita gente faz, sabia? De acordo com uma pesquisa divulgada em maio passado, 66% dos entrevistados afirmaram que compartilham fotos de seus filhos na rede. Quanto a outros conteúdos pessoais, como senhas e documentos, o número é ainda maior, 96% dizem que fazem, né? O estudo foi feito pela empresa de segurança na internet Kaspersky Lab e contou com 1.000 entrevistados brasileiros. Bom, eu quero saber o seguinte, Silvânia, o que é que pode acontecer com uma criança que cresce numa família em que ela é super exposta, em que sempre há postagem de fotos frequentes dela? Certo. Isso do ponto de vista psíquico, o que pode causar nela? Ok. Se essa exposição traz um aspecto negativo, né, para essa criança, por exemplo, a minha filha, ela não gosta de tirar fotos, né? Eu respeito o direito dela de não tirar fotos. Já aconteceu uma situação de uma festa de criança e ela fugir por debaixo da mesa do bolo. Então, assim, eu respeito esse direito dela, porque para ela é constrangedor, né, tirar fotos. Então, se a criança não se sente à vontade, então ela já está sinalizando para os pais que ela não gosta, né? E geralmente desde pequena a criança faz isso. Então, quando a criança ela é exposta e ela não se sente à vontade com isso, ela pode, né, ter consequências como um isolamento social, né? Suponhamos, por exemplo, uma criança que passou por um processo de bullying por causa de um vídeo ou de uma foto que constrangeu essa criança. Ela pode vir a ter um isolamento social, ela pode vir a ter dificuldade, né, de se relacionar com outras pessoas, perda, né, da autoestima. Então, são uma série de fatores que pode desencadear a partir do momento que ela tem uma experiência desagradável com essas postagens, né? Porque os pais, quando postam, na maioria das vezes, eles não perguntam para os filhos se eles gostariam de ter aquilo publicado, né? E a partir do momento que a criança começa a ter um entendimento que é a imagem dela que foi exposta e ela percebe a reação das pessoas e ela pode, então, internalizar isso como algo ruim, né? Ela pode entender que eu não sou bem aceito socialmente, né? E por aí vai. São uma série de fatores que podem ocasionar. Conversando antes do programa, você me contou que tem uma novela, né, na TV Globo, eu não assisto, mas em que há uma criança, eu quero que você me explique porque será melhor. Ok. Eu também não acompanho a novela, não, já vi alguns capítulos, mas a novela das 9, né, tem uma personagem, ela hoje já é adulta, mas quando criança ela tinha as fotos expostas, né, pela mãe, porque a mãe queria que ela fosse uma fashionista, que ela fosse top model. Então, expunha muito essa criança. E tem a prática, né, da mãe tirar foto igual a filha, produzir a filha para tirar foto iguais. E aí, essa criança ela teve muita exposição quando criança, e quando ela se tornou adulta, ela teve uma perda de identidade, porque ela não se reconhecia com aquela imagem de quando ela era criança, né? Então, ela tem uma baixa autoestima, ela se sente confusa, ela não se reconhece frente ao espelho, porque tem a questão da expectativa que a mãe depositou nela quando criança. E nós, como os pais, temos que ter esse cuidado, né, das expectativas que a gente deposita nos filhos. E nem sempre os filhos estão preparados ou querem corresponder a essa expectativa.
Com certeza. E quando não querem, Luciana, Renata, qual é o caminho? Uma criança que cresce, ela pode, e se torna um adulto, obviamente, ela pode processar esse pai que foi abusivo? Como que vocês veem isso? Bom, no Brasil não há uma legislação específica quanto ao tema, mas esta criança, né, que virou um adulto e foi prejudicado com essa exposição, talvez vexatória pelos pais, eles podem ajuizar uma ação de compensação por danos morais. Inclusive, recentemente na Áustria, uma adolescente de 18 anos processou os pais por danos morais porque eles haviam publicado mais de 500 fotos dela. Mesmo ela insistindo para que eles não publicassem, que ela não gostava, Nossa. eles continuaram. E ela processou eles. E o resultado, a ação foi para ela Sim, positiva. positiva. Sim. Quando eles forem adultos, atualmente, né, a criança ou adolescente que forem expostos de maneira vexatória, eles podem falar com um parente, ou às vezes até um parente mesmo percebe que aquilo está acontecendo, ou um amigo, e fazer uma denúncia junto ao Ministério Público para que o Ministério Público ajuize uma ação, pleiteando que o juiz tome uma medida cabível no caso. Outra possibilidade também, que seria um direito, é o chamado direito ao esquecimento, que nada mais é o direito que esse jovem, vamos dizer assim, tem de pedir que sejam cessadas da internet seja cessado da internet todo aquele conteúdo que foi divulgado sobre a sua vida. Hoje, no Brasil, não há uma jurisprudência com relação a este tema, mesmo porque é muito novo essa exposição, né, essa questão. Agora, o direito ao esquecimento hoje é muito utilizado por réus que foram absolvidos, pessoas que já cumpriram a sua pena, famílias, inclusive, está tendo um debate, teve uma audiência pública do Supremo Tribunal Federal semana passada de uma família que sofreu uma tragédia nos anos 50, 60 e agora ela está querendo que isso retornou na mídia. Eu não lembro qual foi a emissora que publicou, retomou essa história para a família. Então é uma dor muito grande. Com certeza. E essa família ajuizou a ação requerendo direito ao esquecimento, porque isso já tem mais de 40 anos. E a o família crime não foi quer. já pago, né? Exatamente. Então, os direitos que crianças e adolescentes possuem hoje são estes, né? Que é o que nós temos, e nós fazemos uma comparação. Então, o ideal é que a criança e adolescente ela manifeste esse incômodo. Para os pais não vai ser, porque o pai, se ele já está fazendo isso, ele não tem noção do que ele está fazendo. Mas para um parente, ou que ele denuncie ele mesmo, o Ministério Público, o Conselho Tutelar. E pode parecer absurdo, né, pessoal? Mas não é, né? Provavelmente existe. Existem aquelas mães, nada contra, nem nada a favor, mas que querem que a filha tenha uma vida que a mãe não teve, ou de princesa, ou se maquiar, ou virar uma modelo. Estou dando um exemplo da vaidade, mas tem outros, né? Esses casos existem, né, Rúbia? Com certeza. Ainda mais essa tendência agora para moda, né? Os mini fashionistas, né? Então é assim, a minha filha toda arrumadinha, bonitinha para ser a top do momento, entendeu? Então há uma onda, uma moda de várias mães cada vez mais querendo expor o seu filho ou filha na expectativa, né, desse retorno dos 5 minutos de fama, e não é por aí, não é um caminho tão simples. Tem que conversar com a criança e ver se ela exatamente. quer isso, se ela Exatamente. gosta disso, né? Exato. E completando, né, o que elas falaram, a criança também tem o direito de contar a sua própria história, né? Ela vai querer contar a história dela, às vezes, por um ângulo diferente do que os pais gostariam, né? E a gente tem que preservar isso e resguardá-las, né? Sim. E uma questão que é muito importante, né, Renata? É a penalidade para um adulto que comete aí esse crime excessivo, no caso, crime cibernético, contra a criança. O que pode acontecer? A gente tem no Estatuto da Criança e Adolescente alguns crimes que são tipificados como a gente chama de crimes de pedofilia. Então, simplesmente o fato de uma pessoa armazenar num dispositivo informático, num smartphone, num computador, num tablet, uma imagem que contenha uma criança envolvida com pornografia, simplesmente ela ter armazenado aquilo no dispositivo dela, já tem uma pena de 1 a 4 anos. E também tem aquelas pessoas que entram em contato, né, com as crianças, querem conversar. Então, você aliciar uma criança com o fim de praticar ato libidinoso tem uma penalidade de 1 a 3 anos.
você vender aquelas fotos também. Então, assim, os tipos penais eles são bem amplos para poder abarcar qualquer tipo de atitude que possa levar a um pedófilo a ter aquelas imagens. Então, a gente tem penalidades, inclusive, de até de 4 a 8 anos, simplesmente por causa dessas imagens. A partir do estatuto, né, do ECA. Sim, sim. E nesse ponto a denúncia é muito importante, né? Muito. É importante a proximidade dos pais com as crianças para poder perceber o que pode estar acontecendo, porque hoje em dia as crianças e adolescentes têm um acesso muito facilitado à internet, a redes sociais, a conversas, e a criança, às vezes, nem mesmo um adulto, tem noção de quem que ela está conversando do outro lado. E tem que explicar para a criança que tudo na internet não é o que parece. Então, ela acredita, às vezes, que ela está conversando com... A gente já teve casos, né? A criança acredita que está conversando com um personagem de uma novela, um personagem de um seriado, e que, na verdade, é um pedófilo e que pede coisas para crianças que, em princípio, ela não acha que seja uma coisa grave. E quando ela vai se sentindo constrangida com aquela situação, ela é ameaçada pelo criminoso, falando, olha, se você contar isso para o seu pai, você vai ser penalizado, você vai ser castigado, então não conte. E isso vai gerando uma situação ainda mais complicada e cada vez a criança está mais envolvida naquela situação. Por isso que é importante o contato com os pais. Já que a criança está usando a internet, você possibilitou que ela tenha uma rede social, então eu acho que você tem que ter abertura também de falar com ela o que acontece na internet, os tipos de crime que ela pode ser vítima. Tanto que a rede social não é feita para menores de 18 anos, né? Se o pai permite aí essa liberação, ele tem que acompanhar. Tem que acompanhar e tem que observar. E tem que instruir a criança. Porque não basta você monitorar, eu monitoro o computador da minha casa. De vez em quando eu olho o telefone da minha filha, olho o telefone do meu filho. Mas ela pode usar o telefone de um colega, pode usar o computador de uma lan house ou qualquer outro dispositivo informático. Então tem que orientar, sim, quanto aos riscos que ela pode correr na internet. Tá certo. Vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e já volto. Até já.